Hoje, 29 de junho de 2016, estamos entrevistando pelo projeto História Oral do TRT 18 o desembargador presidente do tribunal, Aldon do Vale Taglialegna. Bom dia, doutor Aldon. Bom dia. Tudo bem? Doutor Aldon, em que data e local o senhor nasceu? Eu nasci em Tupaciguara, no estado de Minas Gerais, no ano de 1965. Qual a origem da sua família? Seus pais são oriundos de qual estado? A minha mãe é mineira, de Tupaciguara. Meu avô, o pai dela, era fazendeiro aqui no estado de Goiás. E a família do meu pai é do sul de Minas, descendente de imigrantes italianos. A cidade é Paraguaçu. Qual a atividade dos seus pais? Meu pai passou no concurso para promotor de justiça no estado de Minas, assumiu em Tupaciguara, onde conheceu a minha mãe, e eles se casaram. Tivemos 2 filhos, eu e uma irmã, Maria Elisa Talhalém, que também é juíza, atualmente em Uberlândia. Presidente, que memória o senhor traz da sua infância e adolescência? Olha, eu passei minha infância em Tupaciguara, são memórias boas de uma infância de quem foi criado em cidade do interior. E depois fui para Uberlândia, onde fiz o colegial e fui aprovado no curso de Direito da Universidade Federal de Uberlândia, onde logo depois eu estudei, vim a integrar o Ministério Público Mineiro por 5 anos, atuando nas comarcas de Monte Alegre de Minas, Prata e Uberlândia, onde também fui aprovado para professor da Universidade Federal de Uberlândia, onde atuei nas áreas de Direito do Trabalho, onde vinha estudar e vim fazer um concurso e decidi abrir mão de tudo para vir para o estado de Goiás, aprovado que fui no primeiro concurso realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, recém-criado. Fomos aprovados 11 candidatos, né? Mas apenas alguns assumiram, e eu vim para o estado de Goiás no ano de 1992, onde tomei posse no mesmo dia que o desembargador Mário Sérgio Bottaso, e logo depois os demais do primeiro concurso. Desembargador Aldon, em 1987, o senhor foi aprovado em concurso público para promotor de justiça. O senhor poderia falar sobre essa experiência? Foi uma experiência gratificante, porque eu pude atuar em diversas áreas, nas comarcas já citadas, de Monte Alegre de Minas e Prata, e quando fui transferido para Uberlândia, eu peguei uma vara de família. Então eu tive conhecimento com esses ramos do direito, embora a minha paixão realmente fosse pelo direito trabalhista mesmo. Tanto que vim a licionar essa matéria na Universidade Federal. Isso que eu ia te perguntar, a magistratura, como ela surgiu? Um sonho? Ela surgiu como um sonho, e pelo fato de eu estar sempre em contato com essa disciplina para ministrar aulas, e eu resolvi fazer concurso. Desembargador, em 1992, o senhor foi empossado juiz substituto, quando o tribunal tinha pouco mais de 1 ano de funcionamento. Portanto, o senhor é um dos nossos pioneiros. Se recorda como a sociedade goiana reagiu à criação e à implantação de um tribunal no estado de Goiás? E pergunto mais, quais benefícios que o novo tribunal trouxe para Goiás, para os advogados, para as partes? O fato de poder ter uma administração local que tomou conhecimento dos problemas e da realidade de Goiás, e um maior acesso aos advogados, uma opinião na distribuição dos processos e até na localização das varas, né? Quando eu vim para Goiânia, Goiânia tinha apenas 5 varas, funcionava na Praça do Cruzeiro, e o tribunal, assim, bastante modesto comparado à estrutura que nós temos hoje, né? Se situava na Rua Portugal,
eu integrei a primeira comissão do primeiro concurso de servidores do tribunal e ajudei a rodar a prova. Depois no caso, eu tive a carreira atuando como substituto em Rio Verde, fui para Jataí, onde fui promovido. Naquela época as coisas eram muito rápidas. Aí eu fui promovido a juiz titular de Jataí, tendo pedido remoção para a cidade de Catalão, onde permaneci por quase 2 anos, tendo decidido a vir para Goiânia, capital, onde integrei a 10ª vara, permanecendo nela até a promoção para o cargo de desembargador e logo depois, hoje eu ocupei a vice-presidência, corregedoria, e hoje estou aqui nessa função de presidente do tribunal. Desembargador, quais as principais dificuldades que os juízes do interior sofriam naquela época? Olha, as dificuldades eram muitas. Primeiro porque o tribunal não tinha um setor de tecnologia de informação. Quando cheguei aqui em Goiânia, a gente morava mal porque tivemos que alugar apartamento, montamos basicamente uma república de juízes e as sentenças eram feitas às vezes à mão, copiar e colar era basicamente tirava xerox de uma sentença, recortava e pegava e colava na outra, né? Então as audiências eram feitas com a máquina de escrever, passava-se errorex, datilografia, né, com cópias de carbono, e assim, tínhamos dificuldades. Quando eu fui para Jataí, foi a primeira vara que eu informatizei com recursos próprios. Eu tinha um computador 286, na época que chamava, daqueles branco, impressora matricial, e fazíamos audiência no computador. Muitas vezes acabava a energia, não tinha assistência nenhuma aqui da capital e tínhamos que esperar a energia voltar para poder retomar os depoimentos, as impressões. Eu tinha também um notebook que era XT ou XP, que era praticamente assim, bem rudimentar mesmo, era também branco, pequenininho, funcionava mais que como um editor de texto mesmo, né? Em que a gente digitava as sentenças e a tela era amarela, as letras eram azuis, né? E era aquelas coisas que existiam, aqueles equipamentos mais modernos que existiam naquela época, né? E lembro-me que uma vez, quando eu estava em Catalão utilizando esse dispositivo, eu fiz umas 6 sentenças. E aí no outro dia eu esqueci de gravar elas naquele dia eu esqueci de gravar elas no disquete. Quando eu acordei no outro dia, eu abri e estava todo consumido por um vírus e eu perdi todo aquele serviço. E aí eu não pude viajar no final de semana e tive que ficar refazendo aquele serviço que eu fazia. Aí eu passei a ter o cuidado de poder gravar nos disquetes aquilo que na época era disquete, né? Então toda vez que eu finalizava o serviço eu gravava no disquete. E os servidores, a quantidade de servidores atendiam a demanda das... Olha, eram menos, mas eles atendiam, assim. A gente tinha uma estrutura que conseguia atender. Não era como é hoje. O tribunal não era grande e não tínhamos os recursos que tem hoje, mas dentro das possibilidades da época nós conseguimos produzir. Desembargador, os juízes classistas já não existem mais na Justiça do Trabalho. Como o senhor avalia o fim da representação classista na Justiça Trabalhista? Olha, eu avalio com satisfação no sentido assim de que hoje em dia era impossível sustentar essa estrutura conciliatória que existe. E realmente, quando eles saíram, nós pudemos perceber que realmente aquele trabalho poderia ser feito pelo próprio magistrado sem prejuízo. E hoje em dia, com a crise econômica, vê-se que é totalmente incompatível com a estrutura da Justiça do Trabalho, que já é uma estrutura grande. Excelência, em 1999,
Antônio Carlos Magalhães, na época presidente do Senado, articulou o fim da justiça trabalhista. Aquilo fez com que juízes, servidores, procuradores e advogados que militavam na seara trabalhista se unissem em defesa da justiça do trabalho. Fale-nos, por favor, sobre aquele momento. O senhor se recorda? Eu me recordo que houve um momento que quiseram nos extinguir, mas foi feito um trabalho político, era na época da desembargadora, da finada desembargadora Yalba Luza Guimarães, e ela como presidente arregimentou, tivemos protestos em frente ao tribunal, e vários servidores, juntamente com a desembargadora Yalba, foram a Brasília e lutaram, e a Justiça do Trabalho saiu vitoriosa e engrandecida porque teve sua competência constitucional aumentada, logo depois por uma emenda constitucional. Desembargador, como o senhor avalia a relação da sociedade goiana com a Justiça do Trabalho hoje? Eu penso que a sociedade goiana nos reconhece como bons prestadores de serviço, somos uma justiça que atende bem ao jurisdicionado, temos servidores preparados, capacitados, que recebem bem o público. A nossa casa é uma casa de justiça, temos magistrados vocacionados, preparados, que sabem entregar a prestação com imparcialidade e isenção, reconhecer aqueles casos que são chicana jurídica, em que temos litigância de má-fé, atos atentatórios. Temos um corpo seleto de magistrados e desembargadores aptos e preparados para coibir aqueles que querem se utilizar da justiça com fins escusos. Desembargador, o senhor, em outubro de 2009, foi promovido ao cargo de Desembargador Federal do Trabalho. Como o senhor se sentiu nessa nova função? Faça um paralelo quanto à atuação de um juiz de primeira instância e um juiz de segunda instância. Olha, o juiz de primeira instância tem aquele contato mais direto com as partes, com as testemunhas, e no segundo grau de jurisdição é interessante também atuar porque você já viu um posicionamento e ali você tem uma assessoria, então é um trabalho assim que possibilita o estudo, um trabalho assim meticuloso, mas as duas funções são muito gratificantes. E como o senhor se sentiu na função de desembargador federal? Eu me senti como o ser humano, né? Você deseja uma vida nova, percorrer o grau de uma carreira, né? E me senti assim com um desafio de tentar atuar bem e com justiça. Excelência, a justiça do trabalho é sempre vista como uma justiça social. É comum ouvir as pessoas falarem que ela é uma justiça pró-empregado. Por que há essa sensação na sociedade e por que a justiça do trabalho se difere tanto da justiça comum? Porque o direito de trabalho, do direito do trabalho é um direito de cunho protecionista, de cunho intuitivo. O princípio do indúbio pro operário, indúbio pro mísero, que ele é aplicado no direito material, no caso da interpretação da lei. E aí, tendo em conta esse princípio, que é de direito material, muitas partes ou a sociedade tenta entender que isso existe também no direito processual, o que não é verdade, porque no direito processual a questão é probatória, então ela é decidida de acordo com quem tem o ônus da prova. E uma vez não tendo sido demonstrados os fatos, realmente, se o empregado tem o ônus da prova, ele perde, se ele não comprova. A justiça do trabalho hoje é a justiça mais célere, a mais respeitada e a de mais fácil acesso também. A que se deve a isso? Olha, esse acesso se deve ao fato de que nós temos uma vasta categoria de trabalhadores no país.
E esses trabalhadores confiam na Justiça do Trabalho e eles buscam reparação de seus direitos. E nós não temos empecilhos e entraves. Na Justiça do Trabalho, o próprio trabalhador ele tem o ius postulante. Então, se ele sequer tem a necessidade de procurar um advogado, isso facilita, porque ele comparece aqui, onde nós temos um serviço de atermação. Nós temos também faculdades, universidades que atuam aqui ajudando as pessoas carentes e eles próprios colhem as declarações das partes e encaminham para a protocolização da reclamação. Doutor Aldon, o TRT de Goiás, um dos mais jovens do Brasil, possui uma estrutura física notável e é considerado um dos melhores do país, servindo até de modelo para outros regionais. O senhor esperava que o nosso TRT chegasse a esse ponto? Não, realmente eu não tinha assim, a visão de que ele se tornaria essa potência, que nós estaríamos aqui nesse prédio com uma obra desse porte para construir, né? E que haveria todo esse crescimento, que de 5 varas nos transformaríamos em 48 varas, mais 2 postos avançados, com essa estrutura gigante. O nosso regional está sempre em expansão. A cada gestão ele cresce mais. Acredita-se que a continuidade administrativa e a eficiência de nossos magistrados e servidores são os destaques do nosso tribunal. O senhor concorda com essa afirmativa? Ou mais ainda, o senhor apontaria outros fatores? Não, eu acho que é realmente a continuidade na gestão administrativa e o foco no aprimoramento é que são responsáveis pelo nosso crescimento, o nosso amadurecimento. Um presidente tenta continuar e aprimorar aquilo que o outro já fez. E isso é da maior relevância possível. O segredo do nosso tribunal crescer tanto. Doutor Aldon, como magistrado que vivencia o PJE no seu dia a dia, o que tem a falar sobre essa ferramenta? Olha, em nível de primeiro grau, eu não vivenciei muito o PJE, atuo em segundo grau. E é uma ferramenta que já se incorporou ao cotidiano dos magistrados. E impossível de se retornar, de se andar para trás, né? Hoje em dia é uma ferramenta atual, no sentido de que ela é compatível até mesmo com o meio ambiente, porque evita a impressão de papéis, o sumiço de documentos, as informações são guardadas em backup, temos uma sala-cofre, que é onde, inclusive, se acontecer qualquer calamidade, não há perda processual. Doutor Aldon, como o senhor vê a definição pelo CNJ e pelo CSJT de metas aos tribunais? Olha, as metas são importantes porque estimulam os magistrados a produzir, mas diante do contexto de crise atual, muitas vezes são exigidas metas que ficam, algumas são impossíveis de serem cumpridas, né? Mas mesmo assim eu vejo um comportamento dos nossos magistrados de se desdobrarem para tentar chegarem próximo a esses resultados. Eu acho que na elaboração de metas tínhamos que pensar em adequação dessas metas à realidade do momento que estamos vivendo. Nesse caso, um momento de cortes orçamentários, de crise, talvez uma das crises mais relevantes e mais graves que o Brasil já tenha passado. Desembargador, qual a importância da formação inicial e continuada para os magistrados e servidores?
A formação continuada significa o permanente contato com a doutrina, com a jurisprudência, com os ensinamentos, de aprender o uso da nova legislação. Isso reflete na qualidade da prestação jurisdicional e para os servidores no serviço de apoio que dão aos magistrados. Excelência, em janeiro de 2015, o senhor foi empossado presidente desta corte. Na área judicial, o senhor se destaca. E na área administrativa, como tem sido esse desafio de administrar o tribunal? Olha, é um desafio muito grande porque eu estou administrando o tribunal, como já disse, na pior fase da história que o nosso tribunal já vivenciou. Falta de recursos, tivemos greves, tivemos cortes orçamentários, contingenciamentos, um incêndio. Agora, é uma experiência gratificante, porque eu pude sair da reclusão do meu gabinete de desembargador, me aproximar principalmente dos servidores, os quais eu passei a conhecer mais sobre a realidade de servidores que não eram ligados para mim. Então, é uma experiência muito gratificante no sentido do contato com agentes políticos, com servidores, no sentido da comunicação com a imprensa, uma experiência de vida, mas eu posso dizer que eu tenho uma boa assessoria, o que tem me ajudado, mas tem enfrentado constantes desafios. Presidente, na sua administração, o senhor colocou em dias a admissibilidade dos recursos de revista, conseguiu aprovação e deu posse a mais de 200 servidores no ano passado. Implementou com sucesso o NURE, atitudes exitosas. Poderia falar mais em que se baseia e se está conseguindo implementar as metas propostas? Olha, eu acho que só a criação desses 200 cargos de servidores, isso aí já foi uma vitória, porque nós aprovamos num momento, fizemos um trabalho incansável junto aos parlamentares, no Congresso Nacional, num momento em que, se não teria aprovado, jamais teríamos obtido, e não foi só a aprovação, foi a sanção também. Trabalhamos, lutamos incansavelmente junto com alguns magistrados e a nossa Associação dos Magistrados do Trabalho, a qual eu também integro. Eu acho que só isso aí é uma vitória incrível, e também a continuidade também de construção da obra do Complexo Trabalhista de Goiânia, depois do incêndio também, só esses dois fatos eu já me dei por satisfeito. Além disso, consegui melhorar a comunicação do tribunal, consegui lançar o projeto de uma web radio, e hoje em dia nós fomos o primeiro tribunal do país que construímos esse veículo de comunicação, em que os nossos servidores com fone de ouvido podem escutar música no ambiente de trabalho, e conseguimos implantar também a parte física dessa rádio, inclusive com aplicativos no celular, para aqueles que desejam ouvir no carro ou no final de semana. Quer dizer, então é um veículo de comunicação em que nós, além da música, nós divulgamos entrevistas. Então, isso aí, para mim, ter contribuído nesse sentido de melhorar a comunicação desses cargos e de estar podendo agora dar continuidade a essa obra, tudo isso é gratificante. Além de outras, de ter podido ajudar na redistribuição de vários servidores que queriam ficar próximos às suas famílias, poder fazer da presidência um motivo para a prática do bem e a ajuda ao próximo. Doutor Odon, o senhor também implementou o Centro de Conflitos aqui do nosso tribunal, uma grande boa prática aqui do tribunal que tem sido servido até de modelo para outros regionais. O senhor poderia falar sobre essa boa prática do tribunal? Posso falar. Essa boa prática ela foi gestada quando eu era vice-presidente e presidia o Núcleo Permanente de Conciliação. Então,
eu trabalhei junto com outros magistrados, gestei essa ideia e estabeleci um centro de solução de conflitos, onde um magistrado realiza várias audiências iniciais, auxiliado por conciliadores formados pela escola judicial, e isso possibilitou que essas audiências fossem múltiplas. Tivemos um ambiente com design, em que o magistrado ocupa participação, tem uma localização central, em que todas as mesas de conciliação podem vê-lo, percebê-lo, e ele sempre ligado aí pelo Spark, que é um comunicador, ele comparece às mesas quando é solicitado ou manda mensagem, auxilia os conciliadores, e com isso faz com que o magistrado da vara, que adere, porque foi por adesão, e temos uma adesão expressiva, quase que total, isso faz com que sobre mais tempo para que os magistrados atuem nos processos mais complexos, conciliem outros processos e façam mais instruções trabalhistas. Tudo isso é muito útil. O nosso centro hoje já é uma referência, citado em diversas reportagens. Recebemos visitas de diversos regionais que vieram aqui e estão levando essa experiência que está se estendendo, que está se espraiando para outros locais do Brasil. Presidente, a sua gestão está sendo marcada como uma das mais difíceis da história. Em 2015, aconteceu a maior greve de servidores do país. A carreira dos servidores encontra-se em decadência, o pessoal anda meio temeroso, desanimado. O incêndio na construção da segunda fase do complexo trabalhista, orçamento apertado. Fala-se até em extinção da Justiça do Trabalho. Como tem sido administrar o tribunal nesse momento? Olha, eu sinto que eu sou permanentemente provado com desafios, mas eu creio em Deus e creio que Jesus nos dá força para superar esses desafios. A Justiça do Trabalho já sofreu outros ataques em outros momentos da história e saímos vitoriosos. É uma justiça que, por ser operosa e por ser eficiente, que ela muitas vezes atrai a ira do poder econômico. Mas eu tenho certeza que a força do povo não permitirá que esses ataques prosperem. No dia 3 de outubro de 2015, um incêndio de grandes proporções atingiu a construção do Complexo Trabalhista de Goiás. Além das perdas materiais, que outras consequências esse incêndio pode trazer para a Justiça Trabalhista goiana? Como o senhor avalia? Esse incêndio, as consequências, elas vão desde o trânsito, né? Porque isso aqui é um complexo assim, muito bonito, que seria um cartão postal para a cidade de Goiânia, né? Uma obra de um cunho arquitetônico assim, diferenciado, e isso vai repercutir, vai gerar um atraso. Nós estamos num momento difícil, mas graças a Deus, pelo desenrolar dos fatos, nós estamos conseguindo que a construtora absorva o prejuízo e recupere nessas próximas etapas. Eu pensei inicialmente que teríamos que rescindir esse contrato e perder essa verba, que já está empenhada. Mas tivemos notícias recentes de que a construtora conseguiu um financiamento e assumiu a sua culpa, e que, no caso, vai tentar prosseguir para nessas próximas etapas, que seria a demolição e a reconstrução. Eu pretendo, até no final da minha gestão, ver se dou uma utilidade a essa obra, e se nós talvez nós consigamos inaugurar parte do estacionamento que liberaria o trânsito.
É isso que eu quero, que eu estou colocando como objetivo. Mas a continuidade dessa construção, eu já me dou por satisfeito como presidente, diante da tragédia ocorrida. Doutor Odon, o corte no orçamento do Judiciário obrigou os tribunais de todo o país a adotarem diminuição dos gastos, sob a ameaça de fecharem as portas antes mesmo do final do ano. Quais as medidas adotadas pelo TRT? A limitação de horário de funcionamento pode refletir no andamento e na celeridade dos processos? Certamente que já refletiu, porque o corte foi de natureza discriminatória, tanto que hoje nós estamos no dia 29 de julho, está sendo julgado agora no Supremo Tribunal Federal uma ADIM que questiona esses cortes orçamentários. Uma vez tendo havido o corte, nós tivemos a necessidade de nos adequar ao novo orçamento e conseguimos economizar muito com a conta de energia elétrica. E certamente, ao reduzir o horário de atendimento, as pautas de audiência se estenderam. E ao se estenderem as pautas de audiência, isso reflete na duração do processo. Mas estamos confiantes de que um novo tempo está por vir e que conseguiremos retomar o padrão de nosso atendimento. Nós temos que ter fé e crer que alguma solução virá. Excelência, o senhor percebe alguma semelhança nesse processo de desmantelamento, essa tentativa de enfraquecimento pelos quais a Justiça do Trabalho passa hoje, com aquele de 1999, quando o senador Antônio Carlos Magalhães lutou pela extinção desta especializada? Olha, os momentos são diferenciados, né? Eles querem atribuir à Justiça do Trabalho uma culpa que ela não tem. Nós não somos responsáveis por quebrar empresas ou por toda essa crise. O responsável por essa crise, a responsável por essa crise é a corrupção que se espraiou em todo o país e faz com que os servidores públicos tenham que pagar essa conta. Se nós não tivéssemos tido toda essa corrupção, que como bem diz o juiz Sérgio Moro, é uma corrupção sistêmica no nosso país, em que se tornou por hábito ter que pagar propina para a pessoa conseguir uma obra pública, e desvios são descobertos a toda hora, a todo momento, como se isso fosse uma coisa, como não é uma coisa corriqueira, que eu penso que agora a sociedade brasileira está tomando um novo rumo, porque temos um judiciário eficiente, que não se atemoriza, e temos também uma polícia federal que está descobrindo e continua investigando todos esses atos delituosos que são praticados, né? Mas aproveita, a questão é que o poder político muitas vezes se aproveita desses momentos em que ocorre essa reviravolta no país para tentar imputar a culpa a quem não tem culpa. É desse modo como eu vejo, é desse modo a minha visão. Presidente, por que a Justiça do Trabalho incomoda? Como já disse, por ser eficiente, por ser operosa, por receber bem, por prestar um bom serviço público. O senhor teme o fim da Justiça do Trabalho? Particularmente, Olha, eu não temo o fim da Justiça do Trabalho. Eu acho que a Justiça do Trabalho é uma estrutura grande. Eu acho que ela vai ter que aprender a se adequar a esse novo momento, mas nós somos sobreviventes, já sobrevivemos uma vez, vamos sobreviver e temos que pensar positivo. Sabemos nos adaptar e temos força para lutar e vamos continuar lutando para aplicar um direito no qual acreditamos. Se a opção política for alterar esse direito, que altere, que mude,
que faça uma reforma trabalhista e adeque-o a novos tempos, mas o que nós não podemos ser penalizados é por aplicarmos bem um direito vigente, posto, positivo, que existe e é atual. Nós temos que aplicar aquilo que temos. Se o poder político não concorda com isso, que faça então uma outra opção política. Mas dentro da realidade brasileira, eu acho difícil se falar em extinção de uma estrutura tão moderna, grande e aparelhada. Presidente, na sua opinião, quais são os desafios que o nosso tribunal ainda tem para cumprir? Quais os obstáculos que esta corte ainda tem pela frente? Os nossos desafios a cumprir são atravessarmos essa crise financeira pela qual passa o país, a esse momento pós-impeachment, e mostrarmos que somos ainda mais fortes, operosos e eficientes, conscientes de que temos uma função na sociedade e permanecermos nessa função de distribuir justiça àqueles, tanto a empregados como a empregadores. O senhor falou de desafios agora. E os obstáculos? Os obstáculos são a luta por melhores, são as nossas lutas por melhores condições de trabalho, por estimular os servidores, por valorizar a carreira. Isso aí é um objetivo que precisamos conseguir. Então são entraves que nós vamos continuar a nossa luta política, no sentido de conscientizar os agentes políticos de nosso Estado da nossa necessidade. Doutor Aldon, o que o senhor falaria hoje para os servidores do TRT? Esse momento que a gente passa, esse momento de desânimo, de temor, qual a palavra que o senhor teria para os servidores da Justiça do Trabalho? Tenham fé. Tenham fé de que as coisas vão melhorar. É essa palavra, uma palavra de otimismo, uma palavra de esperança. Doutor Aldon, o exercício da presidência causa desgaste físico e emocional, bem como reduz o tempo de convivência familiar. Como o senhor lida com essas coisas? Olha, realmente quando eu assumi a presidência, eu sabia desses desafios. A presidência, ela cansa. No início você entra com um ânimo, logo no final você fica realmente cansado de tantas viagens, de tantos compromissos, de tantos agendamentos políticos. Mas é uma fase que temos que passar. Outros presidentes já passaram e eu pretendo chegar ao final da minha e depois retornar para o meu gabinete e exercer aquele trabalho o qual já exercia antes. O senhor já ocupou as funções de promotor de justiça, juiz substituto, professor universitário, juiz titular de vara, desembargador e hoje é presidente desta corte. A partir destas experiências, que palavra deixaria um magistrado que está iniciando sua carreira na área trabalhista? Haja de conformidade com a sua consciência, sempre com retidão e com fé que as coisas vão dar sempre certo. Doutor Aldon, a fé cristã ajuda a ser um juiz justo? Ajuda. Eu acho que o temor a Deus é sempre imprescindível. Temos que ter o temor e sempre meditar nos preceitos da palavra de Deus e inspirarmos
no comportamento e na fé do Filho de Deus, Jesus Cristo. Porque se assim o fizermos, seremos certamente abençoados com vida e com vida em abundância. E é nesse sentido que eu deixo essa mensagem. O objetivo deste projeto é produzir entrevistas que servirão como fonte de pesquisa sobre a justiça do trabalho em Goiás. Que mensagem o senhor gostaria de deixar para aqueles que futuramente ouvissem os seus depoimentos? Que possam meditar nesses depoimentos e extrair de nossas experiências algo positivo para continuarem a propalar, né, essas experiências e que essas experiências possam contribuir para algo de positivo na transformação do nosso mundo. Quem é Aldon do Vale Taglialenho? Na opinião de Aldon do Vale Taglialenho. Aldon do Vale Taglialenho é um ser humano com qualidades, com defeitos, um ser humano que erra, mas que tenta acertar, e é um ser humano, vou partir para a redundância, humano. Eu sou muito humano. É lógico que todos nós temos um pouco de vaidade, mas eu acho que a minha está na média, né? No limiar daquilo que é inerente ao próprio ser humano. Sempre tentei exercer e acho que exerço o cargo com a humildade, dentro desse paradigma cristão e, como já disse, no sentido de tentar, que foi um compromisso com a minha consciência, de ajudar o próximo sem prejuízo próprio, obviamente. Doutor Aldon, o que é a vida? A vida é um rio, é um fluxo que nós temos que pensar, porque algo que acontece não existe muitas vezes retorno. Então nós temos que pensar, nós temos que ponderar e decidir. E são as nossas escolhas que traçam o nosso destino, o nosso livre-arbítrio. E na vida, nesse rio, o que nós buscamos é a felicidade. Vivemos momentos de tristeza, momentos de alegria. Então, ela é uma oscilação, ela oscila. Mas nós temos condições de conseguir e de buscar aquilo que acreditamos ser o melhor para o nosso futuro. Presidente, a Escola Judicial, em nome do TRT 18, lhe agradece imensamente pelos seus depoimentos e o senhor estará para sempre. O senhor faz parte da história do TRT 18. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e é muito gratificante e prazeroso estar aqui e poder passar um pouco da minha experiência, da minha fé e deixar uma mensagem de otimismo. Muito obrigado. Obrigada.